Módulo 11, Fendilhação e armadura mínima. Uma temática que importa abordar pela importância que apresenta para a compreensão do comportamento das estruturas de betão armado é a resposta de um elemento sujeito a tração pura, ou seja, um elemento nestas situações é usualmente designado por tirante. Neste módulo, irei proceder à análise da resposta, portanto, de um elemento nestas condições, o tirante, dando particular atenção à evolução das tensões nos materiais. Chamo a atenção que a compreensão do modelo de fendilhação de uma estrutura de betão armado é esta compreensão que permite ao projetista executar e melhorar as suas pormenorizações, tendo em vista alcançar um melhor produto, ou seja, uma melhor estrutura, uma estrutura que se comporta bem em serviço. Portanto, dou como exemplo de um tirante, por exemplo, o pórtico de um estádio de futebol, em que a bancada, o que se pretende, obviamente, é dar proteção ao maior número de área possível para os espectadores poderem assistir ao jogo e não terem nenhum obstáculo à sua frente. Isto faz com que a paula possa ser significativa e, como tal, por equilíbrio de momentos, se percebe que o momento seria muito grande no pilar central e uma forma de o diminuir é colocar um elemento de suporte mais atrás e este elemento de suporte, por equilíbrio, estará obviamente sujeito apenas a tração e, portanto, este é um elemento que se denomina, se for de betão armado, portanto, também como um elemento, um tirante. Portanto, o tirante estará sujeito apenas à força de tração e, consequentemente, é um elemento que, se for executado em betão, temos que ter particular atenção, já que uma das hipóteses base aos estados limites últimos é que o betão não resiste à tração. Considere-se então, para este estudo e para este efeito, um tirante de betão armado. Vamos admiti-lo de secção quadrada, de 20 por 20, e vamos executá-lo num betão C2530 com aço S400 e vamos admitir que colocamos 4 diâmetros de 8 deste tipo de aço, 400, portanto um varão em cada canto, e que o tirante está solicitado por um esforço axial N, de tração, por isso é que ele é um tirante, e vamos analisar a resposta deste elemento ao longo do carregamento. Portanto, cá está o elemento, a secção transversal, uma secção de 20 cm por 20 cm, um diâmetro de 8 em cada canto e a colocação de um estribo para manter estes varões naquela localização. Portanto, em termos de vista lateral, cá está, os varões de 8 estarão ao longo do elemento e o elemento estará solicitado por um esforço axial N que é de tração. Dados do problema, portanto, vamos utilizar um betão C2530. Se o betão é um C2530, já recorrendo às tabelas, recorrendo ao Eurocódigo 2, concluímos que o seu FCTM, ou seja, F tensão máxima, C de concrete, T de tension, de tração, e M valor médio, portanto o valor médio da tensão de tração do betão de um C2530 diz o Eurocódigo que é 2,6 megapascais. Portanto, quanto ao modo de elasticidade, é também fornecido pelo Eurocódigo e é dado como sendo 31 gigapascais. Quanto ao aço, se for um S400, portanto tem uma tensão característica de cedência de 400 megapascais e, pelo que sabemos, a tensão de cedência de 348 megapascais, que é a anterior dividida por 1.15. O modo de elasticidade do aço é também fornecido pelo Eurocódigo e vale 200 gigapascais, portanto cá está, o modo de elasticidade do aço é quase 10 vezes maior que o modo de elasticidade do betão. Esta informação, como eu já referi, é extraída do Eurocódigo e existe também nas tabelas de betão estrutural.
A quantidade de armadura que este tirante possui são 4 diâmetros de 8 e, portanto, recorrendo a uma tabela de armaduras, conclui-se que a área de armadura correspondente a 4 diâmetros de 8 é 2,01 cm². Então, vejamos a resposta do elemento quando solicitado. Ou seja, vamos admitir que estamos num laboratório, que se foi executado um provete deste tirante, ou seja, foi construído este modelo à escala real e é solicitado por um esforço axial de tração que vai partir do zero. E, portanto, o que se pretende é compreender o comportamento do elemento desde o início do carregamento até à ruptura. Portanto, a resposta do tirante vai ser descrita por diferentes fases, que vou apresentar de seguida, e que ajudam a compreender, portanto, o que é que se passa nas estruturas correntes de betão armado ao longo da vida da estrutura. A primeira fase é denominada fase elástica. Quando se inicia o carregamento, o betão funciona solidário com a armadura. Nós sabemos que o betão, para efeitos de estado limite último, não funciona à tração, portanto, não resiste à tração. No entanto, na fase inicial, antes de ter sido iniciado o carregamento, ele tem alguma resistência à tração, já vimos no slide anterior, e como tal, ele vai funcionar solidário, o betão e a armadura vão funcionar solidários, apresentam as mesmas extensões nas diferentes secções e, portanto, nesta fase em que o betão ainda não rompeu, ainda resiste à tração, ou seja, para tensões pequeninas, então a resposta da peça é elástica perfeita. A carga é suportada por tensões que ocorrem em ambos os materiais. Essas tensões são proporcionais ao carregamento e aumentam com o aumento da carga. Naturalmente também diminuem se eu diminuir a carga. E sabemos que parte da carga vai ser suportada pelo betão e parte pelo aço. O que sabemos é que têm os dois materiais as mesmas extensões, mas como têm modos de elasticidade diferentes, a maior parte da carga fica na armadura, em termos percentuais, em termos de rigidez. Agora dependerá, obviamente, da área relativa entre o betão e o aço, para perceber qual é que é o material que está a agarrar mais percentagem da força. Caso se proceda à descarga, como eu já disse, os materiais recuperam a deformação introduzida, diminuindo a tensão neles instalada, e é por isto é que nós dizemos que estamos numa fase elástica em que a resposta da estrutura em carregamento e em descarga é similar, voltando, digamos assim, ao ponto zero, libertando, portanto, todas as tensões caso descarreguemos totalmente a estrutura. Bom, se continuarmos a carregar a peça, o que vai acontecer é que a resposta elástica vai terminar quando ocorre a fendilhação do betão. E isto vai acontecer para aquilo que nós usualmente designamos para o esforço de fendilhação, que do inglês é o cracking, e por isso nós usualmente designamos como o esforço de fendilhação como o esforço CR, cracking, e dá-se início a partir desse instante da denominada fase fendilhada. Aqui é importante realçar que este instante é associado, regra geral, a um barulho na peça, portanto a peça ao fendilhar estala, e é nesse sentido que aqui a língua inglesa tem quase aqui uma forma onomatopeica de referência, e portanto este cracking é mesmo de uma estrutura a fazer este barulho quando fendilha. Para a carga de fendilhação, na secção em que a peça fendilha, porque a peça fendilha, obviamente, num determinado ponto que não sabemos onde será, mas haverá um primeiro ponto onde irá ocorrer a fendilhação e, portanto, nesse ponto, como o betão fendilha deixa de resistir à tração e, portanto, toda a tensão de tração que se encontra instalada no betão é obrigada a passar para a armadura, o que acontece de forma brusca. Como tal,
as tensões na armadura, na secção fendilhada, vão aumentar instantaneamente, passando a armadura a ser a responsável única por suportar as tensões de tração, já que o botão deixou de funcionar. Continuando a aumentar a carga, as tensões na armadura na secção fendilhada passam a aumentar proporcionalmente ao carregamento. É o único material que resiste na secção e, portanto, ele está em fase elástica e, consequentemente, se continuarmos a carregar, naturalmente a carga será proporcional, a tensão, desculpem, na armadura será proporcional ao carregamento. Nas restantes secções, as tensões em ambos os materiais continuam a aumentar e, portanto, vão tender a ocorrer novas fendilhações. Portanto, a fendilhação é aleatória e é progressiva. Nós não sabemos aonde é que ocorre, sabemos sim que vai ocorrendo e vamos saber outra coisa que é extremamente importante, que é próximo de uma fenda não se forma mais nenhuma fenda, ou seja, quando depois de uma secção fendilhar, a peça irá continuar a fendilhar, mas há ali um intervalo, digamos assim, em redor da fenda da primeira fenda que se formou, aonde já não se forma nenhuma fenda, mas quando continuamos a carregar, irão formar-se outras fendas até naturalmente este processo estabilizar e já vou explicar de seguida como é que ele funciona. Além disso, as fendas que já estão formadas, aquelas que se foram formando, como o único material que passou a resistir é o aço e, portanto, a secção perdeu nesses pontos de fendilhação, perdeu rigidez e, consequentemente, as fendas vão aumentando de dimensão à medida que for aumentando a carga. Se proceder à descarga já depois da peça ter fendilhado, a estrutura já não vai recuperar toda a deformação, ou seja, já temos aqui uma componente de deformação não elástica associada à fendilhação das secções de betão armado. Bom, nesta fase, depois da ocorrência da primeira fenda, passamos, portanto, a uma fase fendilhada e estes conceitos mais importantes associados a esta fase são que as fendas ocorrem de forma aleatória e imprevisível, não sabemos onde é que elas vão ocorrer, sabemos sim mais ou menos qual é no final as distâncias médias entre essas fendas. As fendas ocorrem sempre perpendicularmente à tração, sendo, obviamente, também essa a direção com que colocamos as armaduras, porque as armaduras são colocadas para resistir às trações, consequentemente, as fendas são, em geral, perpendiculares à armadura. E, portanto, cá está. Se nós temos forças de tração, será segundo este andamento que iremos colocar tendencialmente as nossas armaduras. E quando isto é forçado numa direção, se a peça fendilhar, a fenda ocorre perpendicularmente às linhas das trações e, consequentemente, é esse o ponto que temos que ter em atenção. Durante a fase fendilhada, as fendas vão se formando até que o processo estabiliza, passando-se a uma fase em que não se formam mais fendas. Apenas as que estão formadas aumentam de dimensão. Mais adiante irei explicar a razão desta limitação da formação de mais fendas. Portanto, o que estava a dizer é que quando aplicamos um esforço axial ao tirante, irá ocorrer uma primeira fenda, depois irá sucessivamente e aleatoriamente, sem conhecendo eu o local onde elas irão aparecer mais fendas, até que se formam um conjunto de fendas com uma distância entre si que não permite a formação de mais fendas no entretanto e, consequentemente, a peça diz-se que a fendilhação estabilizou e, consequentemente, a partir deste instante não se formam mais fendas e as que estão formadas, se continuarmos a carregar, irão apenas aumentar de expressão, de dimensão. Portanto, após a estabilização, não se formam mais fendas.
E quando terminamos esta fase de formação de fendas, passamos depois a uma fase de ruptura, ou seja, após a estabilização da fendilhação, a continuação da aplicação da carga irá conduzir à cedência da armadura nas secções fendilhadas, pois a armadura é o único material responsável por suportar as cargas aplicadas. E, portanto, a cedência da armadura vai corresponder à capacidade última resistente da secção e, consequentemente, à ruptura do tirante. Vejamos então, tentemos agora então explicar e compreender como é que funciona o mecanismo de formação de fendas. Portanto, para isto importa compreender como é que ele se processa, este mecanismo. Assim, após a ocorrência da fenda, antes, não é, temos uma secção que não está fendilhada e que o betão resiste, tal como a armadura, às trações instaladas na secção. Após a ocorrência da fenda, sabemos que o betão deixa de resistir às tensões que nele estavam instaladas e essas tensões de tração, passam a ser suportadas integralmente pela armadura e ocorrendo sempre ali, nesta região, um pequeno deslizamento do betão na armadura. E, portanto, quando atingimos o esforço de fendilhação, se eu tirasse a fotografia no imediatamente antes e no imediatamente depois, no imediatamente antes nós tínhamos uma tensão no betão que era igual ao FCTM, naturalmente. Teríamos uma tensão na armadura que é maior que a tensão no betão, porque o modo de elasticidade na armadura é maior, e as resultantes destas tensões dariam o esforço aplicado na secção. Isto no instante imediatamente antes, quando fendilha. E se eu fotografar no instante imediatamente depois, todo o esforço NCR terá que estar apenas suportado pela armadura. E, portanto, toda aquela tensão que estava no betão teve de passar instantaneamente e de uma forma brusca para a armadura e, consequentemente, a tensão na armadura aumenta consideravelmente de uma forma pontual, brusca e, portanto, aumentando em muito o seu valor naquele instante. A análise da evolução das tensões instaladas no betão nas secções a partir da secção fendilhada mostra que estas aumentam com a distância à secção fendilhada. Ou seja, na secção fendilhada, após a fendilhação, o betão deixou de resistir, separou-se entre a secção à esquerda e à direita. No entanto, à medida que nos vamos afastando desta secção, e se medíssemos as tensões instaladas na peça, vemos que as tensões de tração no betão começam a reaparecer, vão crescendo à medida que nos afastamos da secção de fendilhação. Ou seja, logo após a fendilhação, em que nessa secção de fendilhação só temos a resistência da secção pela armadura, o que acontece é que, por tensão de aderência na interface entre o betão e o aço, as tensões no betão, que eu aqui represento, digamos assim, de uma forma transversal ao seu sentido, elas vão começando a aumentar à medida que se entra na peça de betão, até que se vão aproximar do valor, novamente, do valor da tensão de fendilhação. Portanto, cá está, perto da fenda a tensão começa a aumentar, à medida que nos afastamos para o interior da peça, cada vez é maior a tensão instalada no betão e esta tensão atinge um valor, vai se reaproximar do valor similar à tensão de fendilhação. Previamente à ocorrência da fendilhação, a distribuição de tensões no betão é obviamente uniforme. Portanto, quando a tensão no betão atinge a tensão de ruptura à tração, ocorre a primeira fenda, o que acontece, como eu já disse, numa secção aleatória. Portanto, estamos a carregar aleatoriamente, digamos assim, à medida que fomos crescendo, aumentando o esforço no tirante, as tensões no betão foram aumentando até que estarão mais ou menos uniformes instaladas em todo o elemento, mas há uma secção mais fraca por alguma razão e é nela irá ocorrer
a fendilhação. E, portanto, formada a primeira fenda, no betão, a região que lhe está próxima sofre uma alteração de tensões, portanto, há uma passagem da tensão para o aço, na secção fendilhada, e há um progressivo aumento da tensão no betão por aderência a partir dela e para ambos os lados. Portanto, cá está. Portanto, a secção ocorreu a primeira fenda, não interessa onde, num sítio qualquer, num sítio onde houve a ocorrência de uma maior fraqueza, digamos assim, da peça, ocorre a primeira fenda, e se eu traçar o diagrama de tensões no betão a partir, melhor dizendo, ao longo do elemento, eu verifico que a tensão na fenda no betão é zero, mas que, por aderência, as tensões de tração irão aumentar no betão à medida que nos afastamos para ambos os lados da fenda, até naturalmente se estabilizar novamente no FCTM. E, portanto, se continuarmos a aumentar, além de haver, naturalmente, um acréscimo da extensão ou da deformação na secção fendilhada, vai tender a ocorrer uma outra fenda, não sabemos novamente onde, é de forma aleatória, mas apenas nas zonas, elas podem ocorrer nas zonas onde se alcançou novamente a tensão de fendilhação no betão. E, portanto, aquilo que eu estou a querer dizer é que nesta região, à volta da primeira fenda, já não se vai poder formar nenhuma fenda, porque já não vou conseguir ter no betão uma tensão igual a FCTM. Portanto, nesta região já não pode ocorrer nenhuma fenda. Porquê? Porque já não tem capacidade de, por aderência, passar a atingir uma tensão igual ao valor de tensão de fendilhação do betão. Bom, uma vez formada uma fenda, já não é possível formarem-se fendas nessa região, que lhe é fronteira, não é? Porque a tensão de tração é reduzida. No entanto, pode-se formar outra fenda, passa a ser possível a ocorrência de novas fendas fora dessa região e essa fendilhação pode ser à esquerda ou à direita, portanto, aleatoriamente. A formação de uma fenda entre duas fendas consecutivas só pode ocorrer se as mesmas estiverem afastadas de uma distância suficiente para que, por aderência, o betão possa novamente atingir a tensão de fendilhação. E, portanto, cá está, formou-se a primeira fenda, houve a tal anulação da tensão de fendilhação, a tensão no betão de tração, houve uma estabilização das tensões nas regiões vizinhas, até se ter novamente o FCTM, forma-se uma segunda fenda algures, também nesta fenda passa a anular-se a tensão de tração no betão, e há um processo similar ao que aconteceu na primeira fenda de estabilização das tensões no seu redor, e agora verificamos que, como foi possível atingir uma tensão ainda igual a FCTM entre as duas fendas, ainda é possível formar-se uma fenda ali, caso contrário já não seria possível. Portanto, há aqui a possibilidade de formação de uma nova fenda, porque ainda se atingiu o FCTM. Se, entretanto, se formar uma terceira fenda, por exemplo, à direita da primeira, numa região relativamente próxima, se isso acontecer, reparem, já não é possível atingir o FCTM naquela região, logo já não se formará mais nenhuma fenda entre aquelas duas fendas. E, portanto, neste ponto dizemos que esta região já está a fendilhação estabilizada. Após a estabilização das fendas, a sua abertura corresponderá, a partir daí, ao integral da diferença de extensões entre o betão e o aço, escorregamento da armadura, portanto, entre fendas, porque a abertura será tanto menor quanto menor for a distância entre fendas. E este é um princípio que eu gostava que ficasse bem claro já desde o princípio, que é quanto mais fendas a peça tem, uma peça de betão armado, melhor é. Parece contraditório, mas não é. O betão, por natureza, fendilha sempre. Cabe ao projetista projetar a peça de tal forma que ela fendilhe muito. Fendilhar muito significa que a distância entre as fendas é pequena e, consequentemente, as fendas apresentam pequenas aberturas.
uma peça que fendilhe pouco, ou seja, com fendas muito afastadas entre si, essas fendas irão abrir muito e serão naturalmente muito visíveis a olho nu. Isso tem que ser evitado. Portanto, mais fendas, menos espaçadas, teremos sempre menor abertura de fendas. Contrariamente ao que em geral se pensa, portanto, um bom dimensionamento conduz a uma solução que fendilha muito, pois tal corresponderá a uma fendilhação de pequenas dimensões e, em geral, portanto, invisíveis a olho nu. Importa, por isto, garantir uma boa aderência entre o aço e o betão, a qual vai depender fundamentalmente do tipo de betão que é utilizado e, portanto, sendo maior, quanto maior é a resistência à compressão do betão. Estas coisas estão todas ligadas. Um melhor betão tem melhor resistência à compressão, tem melhor resistência à tração, etc. Portanto, é um melhor material. Do tipo da superfície da armadura, naturalmente, as armaduras são comercializadas com uma superfície lisa ou rugosa. É preferível adotar armaduras com superfície rugosa porque aumenta, no fim de contas, a aderência entre o aço e o betão. Depende da dimensão da força instalada nas armaduras, sendo conveniente limitar a tensão no aço, ou seja, quanto menor for o diferencial de tensão entre o aço e o betão, menor será a abertura de fendas. A superfície de contacto entre o aço e o betão é determinante, ou seja, quanto maior for a área de contacto entre o aço e o betão, melhor. E, portanto, quanto maior for para a mesma armadura que tínhamos que colocar numa peça, é melhor adotarmos menores varões, como iremos ver de seguida. Portanto, imaginem que 1 metro de varão de um diâmetro de 10, vamos compará-lo com qual é a área de contacto com o betão com o mesmo comprimento, 1 metro, de um varão de 20. Portanto, para um varão de 10, a superfície de contacto será, naturalmente, o perímetro do seu diâmetro, do varão, que é π vezes o diâmetro, vezes, neste caso, o comprimento de 1 metro, e, portanto, um varão de diâmetro de 10 tem uma área de contacto entre o aço e o betão de 0,031 metros quadrados. Se calcularmos a mesma superfície para um varão de 20, concluímos que a área naturalmente de contacto é substancialmente superior, 0,063 metros quadrados, mas tomemos em atenção que, imaginando nós que precisávamos de colocar uma área de armadura igual a 6,28 cm quadrados na peça. E, portanto, se eu o concretizasse em 8 diâmetros de 10, ou melhor dizendo, se eu o concretizasse em diâmetros de 10, precisava de colocar 8 varões de 10, porque 8 varões de 10 corresponde precisamente a uma área de 6,28, mas só precisaria de colocar 2 diâmetros de 20, que tem a mesma área rigorosamente. Agora vejamos qual é a área de contacto dos 8 diâmetros de 10 com o betão. Portanto, os 8 diâmetros de 10 corresponderia a 8 vezes o 0,031, ou seja, 0,25 metros quadrados de área de contacto entre o betão e o aço, ao passo que os dois varões de 20 só teriam 2 vezes 0,063, ou seja, 0,13 metros quadrados de contacto. Ou seja, para a mesma área, o facto de termos adotado 8 mais diâmetros, mais varões de menor diâmetro, conduziu a uma muito maior área de contacto entre o aço e o betão e, consequentemente, se tenho maior área de contacto, tenho melhor aderência. Se eu tenho melhor aderência, tenho, digamos assim, melhor transmissão de tensões do aço para o betão e, consequentemente, iremos ter uma fendilhação mais apertada com diâmetros de 10 em vez dos diâmetros de 20. E, portanto, vejam como é importante e como é determinante as opções que tomamos em fase de projeto. Portanto, para a mesma área de armadura resistente, a maior superfície de contacto dos diâmetros de 10 garante uma transmissão mais eficaz de tensões da armadura para o betão. Bom, então voltemos, digamos assim,
façamos um rewind e analisemos como é que respondem os materiais nestas fases que acabámos de ver. Portanto, como vimos, tudo começou com a fase não fendilhada. Nesta fase, a resposta da estrutura pode ser analisada com recurso ao conjunto tradicional de equações de resistência que aprenderam na resistência dos materiais. Portanto, as equações de compatibilidade, que digo em que as tensões no betão são iguais às tensões no aço. Os materiais, portanto, funcionam solidariamente. As relações constitutivas, em que, portanto, já vimos que a tensão no betão é o modo de elasticidade vezes a respectiva extensão, a mesma coisa em relação ao aço, portanto, é o modo de elasticidade do aço vezes a respectiva extensão, portanto, as tensões nos materiais são proporcionais às extensões. E, finalmente, as equações de equilíbrio, em que a resultante das tensões no betão adicionadas à resultante das tensões no aço, ou seja, a multiplicação das tensões no betão pela área de betão e das tensões do aço pela área de aço, conduzem ao esforço axial aplicado na secção e, portanto, os esforços não são mais do que a resultante das tensões aplicadas na secção. Portanto, nas equações 1 e 2 anteriores, permitem-nos relacionar, digamos assim, as tensões em ambos os materiais, e, portanto, a tensão no aço será igual à relação dos modos de elasticidade do aço e do betão vezes a tensão no betão, em que esta relação é usualmente designada por o coeficiente de homogeneização, o alfa. E substituindo agora este valor obtido na equação de equilíbrio, temos que o esforço axial será então igual a AC mais alfa vezes AS vezes a tensão no betão. E, consequentemente, nós podemos, conhecido o esforço axial, podemos saber perfeitamente qual é a tensão no betão e qual é a tensão no aço aplicados na secção. Se quiser ser rigoroso, obviamente que a área ocupada pelas armaduras pode ser descontada à área da secção do betão. No entanto, o erro cometido é tão pequeno que isso, em geral, é desprezado. No entanto, o que eu aconselho sempre é: não sabe, verifique, aplique e depois apreenda, porque esta é a melhor maneira de assimilar conhecimento. Nas secções fendilhadas, durante a fase 2 até à fase 3, o que acontece é que a resposta da estrutura é assegurada exclusivamente pela armadura, porque todo o esforço é igual à resultante de tensões na armadura e, portanto, o N vai ser igual ao AS vezes o sigma S. E, portanto, sei que a tensão não é mais do que o esforço axial a dividir pela área da secção. Se nós graficarmos a evolução das tensões nos dois materiais, podemos concluir que, portanto, à esquerda eu vou fazer o gráfico da evolução das tensões no betão e à direita da evolução das tensões no aço. O que acontece é que, quando aplicamos um primeiro esforço que introduz a tensões abaixo da tensão do FCTM, naturalmente temos uma resposta elástica e, portanto, ambos os materiais apresentam tensões proporcionais à carga. Naturalmente, e chamo sempre a atenção, eu estou a representar aqui com a mesma ordem de grandeza a tensão no aço e a tensão no betão, embora eu sei que a tensão no aço é cerca de 10 vezes superior ou mais à tensão no betão. Quando continuamos a aumentar a tensão, o esforço, quero dizer, aplicado à peça, a tensão no betão e a tensão no aço continuam a crescer proporcionalmente e cá está, se descarregarmos a peça comporta-se segundo esta mesma rigidez e volta para trás, estamos em comportamento elástico, até que, se continuar a carregar, o betão fendilha quando se atingir, portanto, o tal esforço de fendiação, o tal N cracking, e em que a tensão no betão será precisamente igual a FCTM. Acontece é que neste instante, imediatamente antes de fendilhar, nós temos uma determinada tensão no aço. Logo após a secção fendilhar, a tensão no betão desaparece e, naturalmente, para o mesmo esforço, toda a tensão, todo o esforço passa a ser suportado pela armadura,
Portanto, no momento da fendiação do betão, ambos os materiais, no imediatamente antes, apresentam a mesma extensão, mas após, o betão deixa de resistir e a tensão nele instalada passa a ser suportada totalmente pela armadura, de uma forma brusca. Instantaneamente passamos a ter uma tensão acrescida, porque todo o esforço NCR passou a ser exclusivamente suportado pela armadura, o que faz aumentar a tensão na armadura, e a partir daí, nesta secção, se continuarmos a aumentar o esforço axial, no betão nada acontece, a secção deixou de funcionar e passamos a ter um crescimento da tensão proporcionalmente à área da armadura, e então, se nós graficarmos, concluímos que se descarregássemos a estrutura, ela viria novamente a zero, mas através desta nova linha com outra rigidez, e daí a peça ter um comportamento já não elástico linear como tinha na fase inicial. Até que, quando crescemos, aumentamos a tensão no aço, atingiríamos a tensão de cedência e depois a armadura entra em cedência e já não conseguimos aumentar mais o esforço, o N último, e a peça pura e simplesmente se deforma com ductilidade, que é isso sempre que nós pretendemos numa estrutura de betão armado. A definição do esforço de fendiação, analisando agora o tirante que estava em análise no arranque, o tal tirante de 20 por 20 com 4 varões de 8, concretizando para este tirante o esforço de fendiação e atendendo a que o FCTM era 2.6, aquilo que retirámos do Eurocódigo, então concluímos que o modo de elasticidade do betão era 31 gigapascais, o modo de elasticidade do aço era 200 gigapascais, a área dos 4 varões de 8 era 2,01 centímetros quadrados, e então o esforço de fendiação será a área do betão, ponto 2 por ponto 2 ao quadrado. Vou desprezar aqui e retirar a área da armadura, peço que depois façam este cálculo e comparem os valores obtidos. Mais o alfa, que é o modo de elasticidade do aço sobre o modo de elasticidade do betão, vezes a área de aço. E isto, se multiplicarmos pela tensão pelo FCTM do betão, obtemos o esforço de fendilhação e, portanto, o tirante em causa fendilhará quando se alcançar um esforço de fendilhação igual a 107,4 kN. Portanto, para o tirante em estudo, as tensões no betão e no aço previamente à fendilhação, ou seja, ainda em estado 1, irão variar naturalmente com o esforço atuante, enquanto ele for inferior ao valor atrás obtido, então a tensão será o esforço axial sobre o AC mais o alfa AS, ou seja, aplicando a expressão, será N sobre, portanto, a área de betão mais alfa vezes a área de aço. Como o alfa é este 200 sobre 31 e o o FCTM é o 2.6 megapascais, o sigma S será de 16,4 megapascais. E, portanto, cá está, no instante previamente à fendiação, temos o betão na tensão de fendilhação, 2,6 megapascais, e temos o aço, cerca de, digamos assim, 8 vezes maior, 7 a 8 vezes maior a sua tensão no betão. 16,4 megapascais. Após a fendiação, como o betão deixa de contribuir para a resistência, o esforço instalado tem de passar a ser suportado apenas pela armadura e, portanto, a tensão no aço será o esforço de fendiação sobre apenas a área do aço, que é a única que está a agarrar agora o esforço aplicado, e então, se dividirmos o esforço de fendiação, que era o 107,4, pela área de aço, obtemos que a tensão no aço seria de 534 megapascais, que é um valor muito superior à tensão característica de cedência, 400 megapascais, pelo que a secção com 4 diâmetros de 8 colapsaria no momento da fendiação e, portanto, não resistiria a suportar sozinha o esforço associado à fendiação. Este é o conceito fundamental, muito importante também em betão armado,
e que me conduz à consciencialização de que eu tenho em todas as secções que possam fendilhar de colocar uma armadura mínima para garantir que a armadura é capaz de suportar esta fase de transição entre o estado não fendilhado e o estado fendilhado. Então, aparece, é esta situação que dá origem ao conceito de armadura mínima, e para o tirante em análise, não é? O que é que nós concluímos? Que o esforço de fendilhação era o tal 107.4, a segurança do elemento só estará garantida se a armadura for só por si capaz de suportar este esforço, e então o que eu sei é que a minha armadura mínima, pela tensão característica de cedência, tem que ser superior ao esforço de fendilhação, o que me conduziria, neste caso, no caso de tração pura, resulta que a armadura mínima tem que ser maior que a área de betão vezes o FCTM sobre o FSYK. Sendo equivalente à armadura capaz de resistir à globalidade da força de tração instalada no betão, ou seja, ao AC vezes o FCTM. Note-se que esta percentagem de armadura mínima resulta, então, se dividirmos a área de armadura mínima, portanto, a percentagem de armadura não é mais do que a área de armadura a dividir pela área da secção. Portanto, se dividirmos a área de armadura mínima pela área da secção, temos o conceito de percentagem de armadura mínima, o que, neste caso, daria apenas e tão só o FCTM sobre o FSYK. Esta é a percentagem de aço mínima que temos que ter numa secção de betão armado. Tendo-se admitido que o tirante apresentava uma secção quadrada de 20 por 20, não é? E era executado com materiais C2530 e S400, a área de betão são 0,04 metros quadrados, o FCTM era 2,6 megapascais, o FSYK era 400 megapascais, porque a área mínima é 2,6 centímetros quadrados, superiores aos tais 4 diâmetros de 8. Portanto, este é o valor mínimo para garantir que o tirante não colapsa. Mas o tirante não colapsar não garante ainda um bom comportamento em serviço da peça. E, portanto, se para além disso quisermos, portanto, ou seja, se a nossa preocupação não for só evitar a ruptura, mas se pretendemos também controlar a abertura de fendas, porque sabemos que aquele momento é um momento crítico e, portanto, queremos que as fendas sejam controladas e que a sua dimensão não cresça acima de determinado valor, os regulamentos aconselham então a que se limitem as tensões instaladas na armadura após a fendilhação e o Eurocódigo aconselha que não se exceda os 250 megapascais. Portanto, se estabelecermos que em vez do FSYK quisermos ter no máximo uma tensão no aço igual a 250 megapascais, então isto conduz-nos a uma armadura mínima no nosso exemplo, não de 2 centímetros e tal que tínhamos acabado de ver, mas a 4,16 centímetros quadrados. Pegando agora numa tabela de armaduras, fazendo a análise em que nós nesta secção queríamos colocar 4,16 centímetros quadrados de armadura. 4,16 centímetros quadrados de armadura, se olharmos para uma tabela de varões, concluímos que um valor relativamente próximo serão a utilização de 4,52 centímetros quadrados, que corresponde à colocação de varões de 12, de 4 varões de 12 na secção, em vez dos 4 diâmetros de 8 que tínhamos inicialmente considerado. E, portanto, a fendilhação é uma temática de grande importância para a correta compreensão do comportamento das estruturas de betão armado e, neste modo, procedeu-se à análise resumida da resposta do elemento sujeito à tração pura, usualmente designado por tirante, dando particular atenção à evolução das tensões nos materiais. A finalizar, foi introduzido o conceito de armadura mínima e foi, digamos assim, aplicada esse conceito ao tirante em análise.